Chamam você de frio, mas você sabe que não é isso. Você só não sente da forma que esperam. E isso muda tudo. Por fora, parece distância. Você responde, conversa, convive normalmente, mas algo não entra. Você não se apega fácil, não cria expectativa, não se envolve rápido. E isso faz parecer que você não sente, mas não é ausência, é controle, uma forma silenciosa de se proteger, sem precisar explicar. E isso levanta uma pergunta direta. Se você não é frio, por que se tornou alguém que não precisa de ninguém? Você está em uma conversa, participa, escuta, responde, mas mantém uma distância, não física, emocional. Você não se entrega fácil, não depende da resposta do outro para se sentir bem. E isso parece equilíbrio. Mas tem um detalhe. Você não entra completamente. Fica sempre um pouco fora, observando, controlando, limitando o quanto se envolve. Isso se repete. Relacionamentos que não avançam, conexões que não aprofundam, interações que ficam no mesmo nível. E não é falta de oportunidade, é padrão. Você começa, mas não vai até o fim emocional. E isso cria uma sensação estranha. Você consegue estar com alguém sem realmente precisar daquela pessoa. Por fora, parece força, mas por dentro, pode ser outra coisa. Porque quando depender, deixa de ser uma opção. Se envolver, também começa a parecer risco. E isso muda a pergunta. Você realmente não precisa de ninguém? Ou só aprendeu a não precisar? De fora, a leitura é simples, frio, distante, independente. Mas por dentro, não é isso. Você sente, só não se entrega do mesmo jeito. Você não evita pessoas, você evita precisar delas. E isso muda tudo, porque não é falta de emoção, é adaptação. Você aprendeu a funcionar sem depender, a manter estabilidade sozinho, a não colocar seu estado emocional na mão de alguém. E isso parece força, mas não começou assim. Foi aprendido. E isso levanta outra pergunta. Se você não nasceu assim, em que momento depender deixou de ser seguro? A psicologia explica que a mente se adapta para evitar dor emocional. Quando depender gera frustração, o sistema reduz essa necessidade. Se esperar não traz retorno, você aprende a não esperar. Se abrir não é seguro, você aprende a se fechar. Não como decisão, como ajuste. O sistema nervoso reage assim. Ele busca estabilidade. E se o vínculo com o outro traz instabilidade, ele muda a estratégia, diminui expectativa, reduz dependência, controla envolvimento. E isso funciona. Você se sente mais no controle, menos vulnerável, menos exposto. Mas existe um custo. Quanto mais você reduz a necessidade do outro, menos espaço existe para conexão real. E isso muda tudo. Você não se afasta das pessoas. Você limita o quanto elas podem chegar. Se você olha mais fundo, isso foi sendo construído. Aos poucos. Talvez você tenha esperado e não recebeu, se abriu e não foi compreendido. Confiou e se decepcionou. O cérebro registra e aprende. Ele não quer te limitar, quer te proteger. Então você ajusta. Para de esperar tanto, para de depender tanto, para de se entregar tão rápido. E isso traz estabilidade, mas também muda sua forma de se conectar. Você não só se tornou independente, você reduziu a possibilidade de precisar. E precisar envolve risco, expectativa, vulnerabilidade, exposição. E o seu sistema aprendeu que isso pode custar caro. Então você evita, sem perceber. E isso levanta uma pergunta importante. Você escolhe não depender, ou já não sabe mais como permitir que alguém seja importante? Agora entra uma parte mais silenciosa. Você evita se machucar, mas também limita o que pode sentir. As relações continuam, mas não aprofundam. Você se conecta, mas não se envolve totalmente. Está presente, mas não se entrega. E isso cria uma distância, não física, emocional. As pessoas entram na sua vida, mas não chegam até você, porque existe um limite, um ponto onde você para. E isso protege, mas também impede algo essencial: intimidade real, troca verdadeira, conexão profunda. E com o tempo, isso gera uma sensação específica, de estar acompanhado, mas não totalmente conectado. E isso levanta uma tensão. Você construiu uma forma de não precisar, mas, junto com isso, o que você deixou de sentir? Agora vem a parte mais sutil. Isso pode ser força, mas também pode ser defesa. Existe uma diferença silenciosa entre não precisar e não conseguir precisar. Quando é escolha, você se abre quando quer. Confia quando faz sentido. Depende sem perder controle.
Mas quando é padrão, isso não acontece. O sistema reage antes, limita, reduz, evita, e você nem percebe. Você acha que está escolhendo, mas talvez só esteja reagindo. E isso cria uma ilusão de controle, mas também de afastamento. Agora, observa com mais clareza. Quando alguém se aproxima de verdade, o que acontece em você? Você se abre ou se regula? Quando a conexão começa a ficar real, você se envolve ou recua? E uma pergunta direta: você realmente não precisa ou não confia o suficiente para precisar? Porque existe um ponto específico, um momento em que a relação deixa de ser leve e começa a exigir presença real. E é nesse ponto que o padrão aparece. Você reduz, controla, se afasta. Agora pensa nisso. Se você deixasse alguém se aproximar mais, o que aconteceria? Você se sentiria seguro? Ou perderia o controle? Talvez você não seja frio. Talvez você só tenha aprendido a não precisar. Mas talvez exista outra coisa, um ponto onde você parou, antes de descobrir até onde poderia ir. Porque não precisar parece força, mas também pode ser limite. Você evita dor, mas também evita entrega. E enquanto isso não fica claro, o padrão continua. Você se aproxima, mas não se conecta de verdade. E isso muda a pergunta. Se não precisar te protege, o que você está deixando de viver? Se não é só sobre independência, forçar conexão não resolve. Porque o padrão não está no outro, está em você. Você pode tentar se abrir mais, mas, se o mecanismo continua, a distância volta. Então a questão não é se aproximar mais, é entender o ponto exato em que você começa a se fechar. Porque sem isso, você muda o comportamento, mas não muda o padrão. Quando alguém começa a se tornar importante, você realmente não precisa, ou só ainda não percebeu o quanto aprendeu a não deixar ninguém chegar perto.